Paulo, o apóstolo, ele precisava de Jesus Cristo? Para pensar. Paulo precisava de salvação? Se a gente for pegar o padrão da vida de Paulo, a gente fica admirado, a gente fica perplexo de ver que homem dedicado, que homem esforçado. Olha só, livro de Filipenses, capítulo de número 3, eu vou ler a partir do versículo 3 em diante. Olha só, sobre a pessoa de Paulo. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Paulo dizendo. 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era uma pessoa zelosa, Paulo era uma pessoa dedicada, Paulo era uma pessoa que amava a Deus, Paulo jejuava, Paulo orava. Eu estou dizendo isso aqui antes do seu encontro com Cristo. Paulo era zeloso, como ele mesmo diz, concernente à lei aqui está falando dos mandamentos de Deus. Concernente aos mandamentos, eu era irrepreensível e zeloso. Ele perseguiu a igreja de Deus, como qualquer pessoa faz, e já fez, e já fizeram na história, de pessoas que perseguiram aqueles que eram contra a verdade de Deus. Como todo líder religioso de qualquer religião faz contra aqueles que eles consideram hereges. A igreja, por exemplo, a Bíblia deixa bem claro que Paulo não matou ninguém, mas ele consentiu na morte de Estevão, no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, finalzinho, e também no capítulo 7 de Atos. Então, ele consentiu na morte de Estevão. Aí a gente pode falar assim, Paulo era matador, ou era assassino, como eu já ouvi as pessoas dizendo. Não, Paulo não matou, ele consentiu, como qualquer um já fez isso. Na Idade Média nós vamos ver, por exemplo, os líderes religiosos mandaram matar os hereges. Isso, os líderes, os bispos da Igreja Católica. Se nós formos para a época da Reforma, nós vamos ver que Calvino também ordenou a morte de um homem que ele considerou herege. E Lutero não era diferente, ele apoiou, ele não chegou a ordenar, mas concordou com aqueles que os hereges deveriam ser mortos. Nos seus escritos fala sobre isso. Então, não é diferente, várias pessoas fizeram isso. Aqueles grupos que as pessoas acham que é contrário ao evangelho, a verdade que seja, de qualquer época, é considerado uma pessoa que deve ser, sei lá, exterminada. É forte, né? Mas é isso que aconteceu. Então Paulo estava simplesmente sendo zeloso a Deus, dentro da sua concepção, porém porque ele ainda não entendia acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo era dedicado, Paulo amava, Paulo buscava, irrepreensível quanto à lei, era fariseu do grupo dos fariseus, né, hebreu de hebreus, tal. Ele está falando de todas as suas coisas, as suas qualidades. Então, a pergunta é, Paulo precisava de Jesus Cristo? Paulo precisava de salvação? Dentro disso, eu acredito que você já deve ter ouvido ou talvez já ter falado o quê? Eu não mato, eu não roubo, não faço mal para ninguém, vivo a minha vidinha, sabe? Não me intrometo na vida de ninguém. Então eu sou uma pessoa boa, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de, sei lá, de ir a uma igreja. Talvez você já tenha falado isso, mas a questão é, Paulo era super dedicado e esforçado. E amava o Senhor, mas ele precisava de Jesus Cristo. Ele teve um encontro com Cristo, está em Atos, no capítulo 9. Ele teve um encontro com Cristo e passou a servir a Cristo com maior dedicação ainda. Nós vamos ver no livro de Romanos, no capítulo de número 3, nós vamos ler, eu vou ler só aqui o versículo de número 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos vivemos do pecado. A grande questão é que as pessoas acham que pecado é só matar, roubar, sei lá, adulterar. Mas mentir é pecado. Passar a perna nos outros é pecado. Fraude, estelionato, né? É pecado.
Enganar as pessoas é pecado. Agir com falsidade é pecado. Agir, deixar de exercer o bem para o próximo é pecado. A Bíblia diz que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A questão é que somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa e precisamos de perdão, seja qualquer área. Então não importa a sua vida, como ela seja. A questão é que você precisa de crer em Cristo Jesus, precisamos de crer no Senhor, precisamos se arrepender. Precisamos de viver uma vida de comunhão com Deus. Não importa a sua condição, não importa se você é uma pessoa bem-sucedida, não importa se você é uma pessoa pobre, não importa. Todos precisamos de Deus. Todos precisamos de Cristo Jesus. Todos precisamos de crer na obra da cruz, crer no Evangelho, seguir a doutrina do Senhor e viver uma nova vida com Ele. Porque só dessa forma iremos receber perdão e sermos salvos. Deu para entender? Ok? Então, se for ver por esse padrão, Paulo não precisava de Cristo, mas ele também era pecador. E ele teve um encontro com Cristo, se arrependeu e passou a viver uma vida nova. E eu duvido de pessoas que tenham uma vida tão íntegra como a vida de Paulo. Uma vida tão dedicada a Deus como a vida de Paulo. E mesmo assim, ele precisou de Jesus Cristo, ele precisou de entregar a sua vida ao controle do Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe. Logo abaixo aí nós temos aí na descrição alguns canais parceiros. Nós temos também um grupo do WhatsApp no qual nós fazemos parte, chamado Evangelho Calvariano. E se você quiser fazer parte deste grupo, logo abaixo tem o nome dos administradores do grupo e eles entrem em contato com eles que eles vão estar te inserindo aí para você participar também, ok? Um abraço, fique na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe.